O Vale dos Mortos. Há um lugar no mundo onde nem os corvos ousam voar. Um lugar onde a natureza parece ter parado no tempo, não por beleza, mas por medo. Uma fenda esquecida, conhecida por poucos e temida por todos. Seu nome real perdeu-se com os séculos. Hoje é chamado apenas de Vale dos Mortos. Esse vale não aparece em mapas modernos. Os moradores das vilas mais próximas evitam pronunciar seu nome em voz alta. Eles dizem que o vale suga a alma de quem ousa atravessá-lo. Dizem que o próprio solo ali se recusa a dar frutos, como se soubesse que a vida não tem lugar naquele pedaço de terra. Tudo começou com uma antiga civilização esquecida, cujos vestígios ainda resistem entre as ruínas cobertas de musgo e ossos. Eles construíram torres de pedra, altares, túmulos, deixaram inscrições que ninguém conseguiu decifrar e desapareceram sem deixar rastros, como se o próprio vale os tivesse engolido. Durante séculos, os locais contavam histórias sobre as noites sem som no vale. Nessas noites, nem o vento soprava, nenhum animal fazia barulho. Era como se o próprio mundo segurasse a respiração. E aqueles que estavam no vale nessas noites nunca mais voltaram. Em 1998, um grupo de arqueólogos russos decidiu ignorar os avisos. Liderados pelo professor Alexei Korovin, eles partiram em uma expedição para estudar as ruínas do vale. Acreditavam que os mitos escondiam uma verdade histórica, talvez um povo antigo, um ritual esquecido ou um segredo enterrado. No terceiro dia, ao adentrarem o coração do vale, encontraram algo errado. O ar ali era pesado. A luz parecia esmaecer mesmo ao meio-dia. As árvores estavam secas por dentro, como se algo as tivesse drenado. Mas o mais estranho era o silêncio. Mesmo com 10 pessoas caminhando juntas, era possível ouvir os próprios batimentos cardíacos. Uma das integrantes da equipe, a jovem pesquisadora Anya Belova, começou a sentir enjoos inexplicáveis. Dizia ouvir vozes sussurrando em um idioma que não conhecia. À noite, acordava suando, com hematomas surgindo em lugares que ninguém havia tocado. No quinto dia, encontraram uma cripta, enterrada, como se alguém tivesse tentado esconder aquilo do mundo. Quando abriram a entrada, um cheiro pútrido tomou conta do ar. Embora não houvesse sinais de corpos recentes, apenas ossos e inscrições nas paredes. As palavras pareciam se mover quando não estavam sendo observadas. Um dos membros da equipe, o linguista Vadim, disse reconhecer traços de línguas extintas, como o sumério e o etrusco. Mas havia algo mais. Uma construção simbólica que parecia viva, como se o texto respirasse. Na manhã seguinte, Vadim foi encontrado morto, os olhos abertos, como se tivesse morrido de puro terror. Mas não havia marcas externas, nenhum ferimento, apenas a expressão congelada de alguém que viu algo que a mente humana não deveria ver. O grupo entrou em pânico. Queriam sair do vale, mas o caminho que haviam seguido não existia mais. Como se o próprio terreno tivesse mudado durante a noite. Os rádios não funcionavam. Eles estavam presos. Uma a uma, as lanternas começaram a falhar. As baterias novas descarregavam em minutos. Era como se alguma presença invisível drenasse tudo ao redor. A luz, a energia, a esperança. Anya começou a perder o controle. Passava horas encarando as inscrições nas paredes, murmurando palavras que não pertenciam a nenhuma língua desconhecida. Em um momento de lucidez,
escreveu no diário da expedição: "Eles estão entre nós. Eles nunca partiram. O vale é um túmulo e também uma prisão." No 8º dia, apenas 3 pessoas ainda estavam vivas. O restante desapareceu durante a noite, sem sinais de luta, sem pegadas e uma sensação sufocante de que alguém ou algo os observava constantemente. Na manhã do 9º dia, Anya desapareceu. Alexei a encontrou dentro da cripta, deitada sobre o altar, como se tivesse se deitado ali por vontade própria. Na parede, ao lado do corpo, havia algo novo, um símbolo feito com o próprio sangue. Pavel, em desespero, correu pelas colinas em busca de saída. Nunca mais foi visto. Alexei foi o único que saiu do vale, mas ele não voltou andando. 2 meses depois, uma patrulha de resgate encontrou o corpo dele a 17 quilômetros do local da expedição, caminhando nu por uma estrada rural. Estava em choque, coberto de lama e arranhões. Quando levado ao hospital, não disse uma palavra por 36 horas. Depois, murmurou apenas uma frase: "O vale está acordando." Desde então, Alexei foi internado em uma clínica psiquiátrica, onde permanece até hoje. Seus desenhos mostram figuras humanoides com rostos cobertos por véus, torres de pedra rodeadas por sombras e uma palavra repetida dezenas de vezes: Zargash. Zargash, um nome que ninguém consegue traduzir. Um nome que, segundo Alexei, é o verdadeiro dono do vale. Após o desaparecimento da expedição, as autoridades locais decidiram selar o acesso ao vale. Uma cerca foi instalada, com a placa alertando sobre o risco geológico. Mas os moradores sabiam que aquilo era apenas uma desculpa. Os mais velhos se reuniam em silêncio nas madrugadas para queimar ervas e entoar preces em uma língua arcaica, tentando conter o que quer que estivesse preso lá dentro. E por anos, o vale adormeceu, ou, ao menos, fingiu dormir. Em 2010, um grupo de documentaristas franceses, fascinados por lendas esquecidas da Europa Oriental, decidiram investigar o caso da expedição desaparecida. Liderados por Claire Vasseur, uma jornalista investigativa especializada em mistérios históricos, o grupo se preparou por meses. Estudaram o terreno, ouviram os relatos dos sobreviventes e fizeram planos para explorar o perímetro do vale com drones, sem jamais entrar fisicamente na área proibida. Mas, como sempre acontece nesses casos, a curiosidade venceu o bom senso. No 2º dia, um dos drones perdeu sinal ao sobrevoar a antiga cripta. As imagens captadas antes do desligamento mostravam algo errado. As pedras que cobriam a entrada não estavam mais lá. A cripta estava aberta e alguém ou alguma coisa havia acendido tochas ao redor dela. Ninguém soube explicar como. Claire decidiu entrar. Levou apenas uma câmera, uma lanterna e um gravador de áudio. Deixou seus colegas na borda do vale e seguiu sozinha, determinada a provar que não havia nada ali além de superstição. Ela nunca mais voltou. 3 dias depois, os colegas chamaram a polícia. As buscas começaram com cautela, mas rapidamente se tornaram uma operação de resgate em grande escala. Cães farejadores se recusavam a entrar no vale, paravam na linha da névoa e choravam. Equipamentos de comunicação falhavam sistematicamente. O que encontraram dentro da cripta deixou todos em silêncio. Não havia sinal de Claire, mas a parede interna estava coberta de novas inscrições. E no centro do altar repousava a câmera que ela levou. As imagens gravadas mostravam algo que desafiava a realidade. Claire entra na cripta. A luz da lanterna percorre as paredes cobertas de inscrições. O silêncio é absoluto. De repente, ela para. Sua expressão muda. Não é mais curiosidade, é terror. A câmera cai no chão, virada para o teto. Passos são ouvidos. Lentamente, algo se aproxima. A tela treme levemente. E então, uma voz baixa, gutural, em uma língua que ninguém conseguiu identificar, mas que provoca arrepios em qualquer um que a escuta. Por fim, um sussurro.
quase humano. Você nos encontrou. Agora não pode partir. Fim da gravação. O governo classificou o material, selou o vale novamente. Desta vez, com soldados armados e sensores de movimento. O acesso foi totalmente proibido, mas o mal já havia escapado. Nos meses seguintes, relatos começaram a surgir em vilarejos distantes do vale. Crianças falando em línguas desconhecidas durante o sono, vultos observando janelas durante a madrugada, e em todos os casos, um mesmo nome era sussurrado. Pesquisadores independentes passaram a investigar esse nome. Descobriram que referências a Zargash aparecem em textos antigos da Suméria como um senhor da carne podre, o que habita entre a morte e o tempo. Em um manuscrito armênio do século XIV, há uma menção a um vale onde os mortos andam, comandado por uma entidade que se alimenta de memória e dor. Mais sinistro ainda, em uma tumba egípcia isolada, os arqueólogos encontraram um hieróglifo que representa uma fenda entre montanhas de onde saem sombras humanas. Ao lado, um nome escrito foneticamente em hierático, Sarge. Coincidência? Ou será que esse ser existe há mais tempo do que a própria humanidade? Hoje, o Vale dos Mortos continua cercado, mas há rumores de que ele está crescendo. Dizem que se você ouvir um sussurro na escuridão, chamando seu nome, é porque Zargash te viu. E uma vez que ele vê, ele nunca esquece. Alexei Korovin, o sobrevivente da primeira expedição, morreu em 2022. Durante a autópsia, os médicos encontraram algo perturbador em seu cérebro. Fragmentos de metal incrustados nos nervos ópticos, como se algo tivesse sido implantado. Algo que não pertence à medicina moderna. Algo que ninguém conseguiu identificar. Antes de morrer, Alexei escreveu uma última carta, deixada escondida sob seu colchão na clínica psiquiátrica. Uma carta que foi publicada anonimamente em fóruns obscuros da Deep Web. Nela, ele dizia: o vale não é um lugar, é um portal, um ponto de contato entre mundos. Os mortos que habitam ali não são fantasmas, são ecos, reflexos de nós mesmos. O que vi ali está vindo, e quando vier, não haverá como detê-lo. Hoje, a história do Vale dos Mortos é contada apenas em sussurros, em encontros secretos entre ocultistas, exploradores do sobrenatural e conspiradores. Mas todos concordam com uma coisa: o vale está vivo, ele respira e ele espera. E você, tem certeza de que está sozinho enquanto ouve isso? Porque, segundo dizem, aqueles que escutam a história do vale já fazem parte dele.